Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mundial de rápidas e depois teremos também Mundial de Blitz 2024 sem o Magnus Carlsen, né? Sem o Magnus Carlsen que brigou aí com a FIDE, saiu do torneio, tava de calça jeans, não podia, tava indo mal no torneio, já tá descontente com a FIDE faz tempo, parece que a FIDE não gostou que o Carlsen tá promovendo o Freestyle Chess, o xadrez 960... Tá ameaçando todo mundo, tá uma grande confusão. De um lado temos a FIDE envelhecida, uma instituição envelhecida, arcaica, tradicional. E do outro lado o Magnus Carlsen indo mal no torneio e fazendo essa provocação toda, né? Muito bem, meus amigos, uma crise vive o xadrez, né? Tanto o campeão de xadrez quanto a instituição FIDE, né? Temos aí tempos de mudança, provavelmente, né? Nos próximos anos. Volodar Murzin, no entanto, meus amigos, o Murzin tá dominando aqui o campeonato mundial, a grande surpresa aqui desse mundial, o garoto de 18 anos de idade russo, que chegou chegando, tá indo pra cima dos melhores jogadores do mundo. Agora, eu quero ver como é que ele vai se sair contra o João Eduardo. O Rafa, quem que é o João Eduardo? Esse aqui, ó, o Jan Duda. Meus amigos, o João Cristóvão Duda, o Jan Krzysztof Duda, aqui da Polônia, tá? Super jogador polonês. Bora dar uma olhada então nessa partida que começa com o peão dama. Temos cavalo em F6, cavalo vem para F3, C5, ataca o peão central. C3 faz a proteção. Jogada com velocidade aqui os lances. E6 foi jogado, o bispo já passa para F4 para poder jogar um E3 e deixar o bispo à frente da cadeia de peões. D5 foi jogado, E3, bispo combate as casas escuras. E aqui cavalo de bem D2 segue o desenvolvimento. Todas as colunas estão aqui hoje, então. Roque foi jogado, temos aqui o lance cavalinho em 5, melhorando a posição do cavalo. O cavalo vem para C6, desenvolvendo peças. E aqui bispo D3, já apontando armas para a ala do rei. Dama C7, pressão na casa de E5. Cavalo chega de D na casa de F3, dá suporte para o centro. H6 foi jogado. E aqui bispo G3, mantendo o bispo aqui protegido pelo peão de H também, não apenas pelo peão de F. Aqui são dois peões protegendo. Cavalo em E4 foi jogado. E agora o que jogar aqui? Confusão, hein? Grande tensão aqui. E o Murzin vai para o melhor lance da posição, que é cavalo por C6. Ok, capturou uma peça. Temos cavalo por G3. E apesar de ser possível jogar agora um cavalo E7 aqui, apenas para desviar uma das duas peças para a casa de E7, o Murzin prefere jogar diretamente com H por G3. E deixa o cavalo aqui para ser capturado. B por C6. E agora o que jogar? Meus amigos, G4. Indo diretamente para cima da ala do rei. Jan Duda que se cuide. Segue com o melhor lance da posição. Torre B8. Vai para o contrajogo. Dama em E2 faz a proteção. E o Jan Duda sentindo que dá para seguir com o ataque. Vem com C4. Bispo atacado. Vem para casa de C2. Uma provocação aqui do Murzin, porque claro, torre por peão aqui parece muito bom, só que não é por conta de bispo H7. Também não é vencedor para as brancas segundo as máquinas. Aqui, segundo as máquinas, por conta do par de bispos aqui, ainda tem compensação, o computador aceita tudo, né? Lembrar que ganhar qualidade não é ganhar partida, e principalmente aqui pelo fato das pretas terem um par de bispos e um peão a mais. Tudo bem, nada fácil. Então poderia, mas aí eu não sei. O Jan Duda preferiu jogar com E5, indo para aquele princípio de que se o rei do seu adversário está no centro, você quer buscar uma ruptura de peão central. Ok, justo. Peão toma, bispo toma. O Murzin elimina o par de bispos e segue com Gran Roque, meus amigos. O melhor lance da posição. O moleque joga de maneira perfeita. Torre 8 foi jogado. E aqui o melhor lance, torre H5 atacando a dama. A dama vem para casa de E6 e aqui mais uma subida de torre, torre D4. O menino é agressivo, o menino quer suco e não temos laranja. Torre E7 foi jogada aqui pelo Jan Duda. Bispo em F5 ataca uma galera. Dama vem para F6, bispo por C8 eliminando aqui esse bispo de casas claras. Torre por C8 e o Murzin segue com o lance dama em F3, propondo a troca de damas. Quer jogar um final. Torre E6 foi jogado pelo Jan Duda aqui, talvez dama G6. Mantendo aqui o rei cortado, mantendo a dama no tabuleiro, poderia ser uma possibilidade. Mas aqui torre E6 preferiu jogar o Jan Duda. Temos torre, dama toma, torre toma. E aqui torre em F5, protegendo aqui a coluna F. E o Jan Duda segue com torre E6, ele quer luta, não quer trocar as peças. Torre de F em F4, temos agora G5, opa.
torre atacada, torre vem para F3, torre B8 vai para o ataque, E4 dispara o peão no centro. Mais uma vez, como ele joga bem com os peões, né? A gente tem visto isso, vimos na partida em que ele venceu o Hikaru Nakamura, sim, ele venceu o Hikaru Nakamura, e agora mais uma dessas manobras de peão aqui contra o Yanduda. D por E4, torre em E3 e o alvo agora tá fácil. Torre F6 vai para o contra-jogo, torre E2 numa boa, mantém esse peão atacado os dois. Torre E8 protege um deles, mas aqui na tranquilidade, o melhor lance da posição. Não, meus amigos, não é torre por C4, é F3. Não apenas protege o peão que está atacado, dá liberdade de capturar com a torre e aproveita o tema da cravada. Bum! A partida seguiu com torre de F em E6 e agora temos F por E4. Computadores dizem que é melhor tomar de torre aqui, tá? E depois tomar de peão. Aqui a partida seguiu com o peão toma diretamente, mas agora a torre F6 bem jogado pelo João Eduardo Cristóvão vai para o contra-ataque. E5, torre atacada, paralisa o peão, mas agora cai o peão de C4 com pressão no peão de C6. Rei G7. Aqui dando suporte talvez para a casa de F6, não sei muito bem o que faz o lance Rei G7 ou talvez com ideias de H5. Provavelmente. Rei D2 foi jogado, Rei G6. Aqui temos o lance torre em F2, atacando o peão de F7. Torre B8, atacando o peão de B2. Confusão. B3 faz a proteção. Torre B5 intensifica a pressão no peão central. Torre em E2 faz a proteção. Aqui, se você tomar, né? Aqui capturar o peão, você pode estar perdendo aqui o peão de C6 com cheque. Por isso H5 diretamente foi jogado, temos trocas. E aqui torre de C em E4 protege o peão. Torre D5 cheque, rei C2, rei G6, C4 ataca a torre volta para D8 e G4, não encostarás no peão. Que bela jogada aqui do Murzin, mas o Yanduda, claro, um grande jogador. Aqui os computadores dizem que é melhor jogar C5 aqui, como finais são difíceis, né? Você fala assim, não, esse lance aqui que corta o rei é errado, o melhor era jogar C5. Não dá muito para entender por quê, mas talvez por conta da liberdade da torre, enfim. G4 foi jogado. E agora as pretas jogam com C5, bem jogado aqui pelo Yanduda. Torre D2, torre toma, rei toma, F5, tirando proveito aqui, que agora esse peão tá cravado, não pode capturar um passant. Por isso torre E1, bela reação aqui do Yanduda, meus amigos, F por G4. E aqui B4, indo para confusão. Peão por B4, rei D3, mais uma vez as jogadas de peões do Murzin. G3 foi jogado, rei E4, aqui torre em A6 foi jogado, torre em E2, protege o peão, segura a casa de G2, rei F7, mas agora rei D5, vai ganhando mobilidade aqui o rei, vai dando suporte para os peões, rei E7, C5 dispara, torre A3, e aqui temos o lance C6, disparando com os dois peões, torre C3, vem aqui por trás do peão, tenta parar o avanço, e agora E6 dispara outro peão, esse rei aqui tá fazendo supino. A5 foi jogado, meus amigos, é o rei Schwarzenegger. Torre E5 foi jogado, colocando pressão aqui nos peões. A4 vai tentar criar maioria. Olha que posição confusa, galera, confusa. Torre por G5, partida de gente grande. B3, peão toma. Torre G7, joga o rei pra lua. Rei F6 aqui, não Yanduda, não Yanduda, quem diria que esse lance é ruim, né? Esse lance é um erro. O João Cristóvão nessa posição tinha que jogar. Só tem quantos lances tem aqui? 4. Um perde, 3 não. Olha, aqui tinha 25% de chance de um iniciante ou de um cuspidor de lance aleatório acertar. 75% de chance de um cuspidor de lance aleatório. O problema é que o Yanduda não é um cuspidor de lance aleatório, ele é um profissional e ele achou que esse lance era melhor. Afinal de contas, se você jogar um desses lances, parece que esse rei está suscetível a levar checkmate logo mais. E mesmo o rei F8 também não parece um bom lance a ser jogado. O único que perde, esse não perde, esse não perde, esse não perde. Esses daqui empatam segundo as máquinas, esse perde. Oh, não! Volodar Murzin, meus amigos, só tem um lance que castiga e ele encontra aqui na hora E7. Uou! Não dá para tomar a torre, o peão vai promover. E agora o rei, o problema do rei aqui em F6 é que ele tá longe, ele não tá controlando a casa de promoção aqui do peão, né? E aí a partida segue com torre D3 cheque, rei C4 ataca a torre, torre E3 impede a promoção do peão, mas agora
Torre por G3, Murzin joga demais, meus amigos, joga demais, lance brilhante. E aqui, por mais que seja possível capturar aqui o peão de G7, a torre vai capturar em B3, vai deixar esse rei cortado, vai ter ponte de Lucena, as brancas vão ganhar esse final. Por isso torre 4 foi jogado pelo Janduda. Aqui temos o lance rei D5, o único lance, aqui foi um teste do Janduda, o único lance é rei D5, rei por peão não é bom, não é bom. Rei por E7 e as brancas não conseguem mais cortar o rei. Se tentar cortar o rei aqui, ó, torre E6 ataca o peão. O problema é esse, o rei ficou longe demais. Vai disparar o peão, joga o rei além de tudo aqui para algum canto. Joga para cá, ó, pronto, torre cobre, troca, o rei encosta e aqui empata. Por isso rei D5, opa, mais um lance espetacular aqui do Murzin, meus amigos. E aqui com o tempo caindo, hein? B2 foi jogado pelo Janduda, cara, deixando a torre, vai promover com cheque. Por isso torre B3, o único lance da posição, impedindo a promoção do peão. Mas agora a torre em E5 com cheque, que lance é esse, meus amigos? Jogando o rei agora, D6 pode ser jogado, mas aqui rei D4 foi jogado e torre por E7. Parece que o Janduda vai segurar, cai o peão de B2. E agora a torre E1 foi jogado, rei C5, rei E7, no entanto agora rei B6, meus amigos, dando suporte para o peão disparar. Rei D8 foi jogado, rei B7, torre C1 segurando o avanço do peão. E agora como é que faz? Torre D2 com cheque, manobra de Lucena, C7 foi jogado, torre B1 com cheque, rei C8, torre B3. E aqui torre em E2, joga o rei ainda um pouco mais para longe e vai para a famosa ponte de Lucena com torre E4. Torre B1 foi jogado, rei D7, cheque. Aqui que manobrinha bonita, né? Que legal que acabou aqui a partida com isso daqui. Se você dá cheque de novo, o rei vem para cá, né? E por isso a torre é na quarta horizontal na ponte de Lucena, para você jogar aqui com esse lance e ganhar aqui a partida, né? E promove para cavalo e empata. Não, aqui você vai promover para dama e vai ganhar, né? Mas eu não vi cheque, Rafa, eu não posso recusar uma promoção com cheque. O problema é seu, aqui era melhor fazer dama. Mas aqui, meus amigos, acontece diferente, porque a partida segue com torre C2 e aqui o Murzin joga simplesmente torre em E5, passando a vez, dando suporte, vai jogar torre C5 e por isso nessa posição Janduda abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. O Murzin, meus amigos. O Murzin tá imparável. Ele derrubou o polonês Janduda, cara. É surreal. O que esse moleque joga de xadrez não tá escrito. Vamos dar uma olhada. 93,9% de precisão pro Murzin. O Janduda fez 91, foi bem o Janduda, o Dudinha. O Dudinha foi bem, mas não deu certo. Não rolou, o moleque jogou melhor, né? E aqui a gente tem os dois líderes se enfrentando. Murzin contra Grischuk, meus amigos. Aqui é pedrada forte. Peão do rei foi jogado. Temos aqui C5, cavalo vem para F3, E6. Ô Rafa, eu também quero melhorar no xadrez, eu quero jogar igual o Murzin, quero jogar igual o Grischuk. O que é que eu faço, né? Bom, para você sair de 0 a nível mestre, o aplicativo XB Pro pode te ajudar muito, tá bom? É o conhecimento dos grandes mestres em livros na palma da sua mão, de maneira gamificada, aplicativo, tá na loja da iOS, tá na loja da Play Store, tá bom? E você consegue, através dos treinos, das aulas interativas, dos bots, dos puzzles e tudo mais, ir crescendo no seu xadrez de uma maneira completamente organizada ali pelo app. Baixe hoje mesmo, xbpro.com.br ou apenas xbpro nas stores, tá bom? Seguimos aqui com C3, jogado a variante Alapim contra a Siciliana. Especialidade de quem? Sim, eu sempre digo isso, da Juliana Teral, e é verdade, a nossa octacampeã brasileira, é isso mesmo? Ela foi campeã brasileira 8 vezes já. Cavalo em F6 foi jogado, E5, cavalo atacado, cavalo D5, D4. Temos trocas, D6 ataca o centro, bispo C4, cachorro atacado, bispo E7, roque, vocês ficam falando que eu tenho síndrome de Tourette, eu mandei um cachorro aqui do nada, mas o cachorro tá atacado. Aqui dama em E2 e aqui bispo D7 segue o desenvolvimento. Bispo por cavalo, peão toma e aqui cavalo C3 atacando o peão central. Bispo em E6, bispo em F4, trazendo mais reforço aqui no centro.
Cavalo C6, peão toma, bispo toma, dama toma. E aqui H3, controlando a casa de G4. Torre vem para a coluna E, torre na coluna E, não foge a luta aqui, o Volodar Murzin não tira a dama não. F6 foi jogado, dama vem para D2 agora sim e torre vem para E7. Cavalo H2, meus amigos, que lance é esse? Torre de A em 8 foi jogado, cavalo manobra para F1, bispo vem para F7, temos trocas, cavalo pula para casa de E3 com pressão no peão central. Cara, essa manobra foi sensacional, né? E o cavalo tá bem colocado aqui. Cavalo F5 é uma ameaça, torre 8 evita tudo isso, torre D1 traz suporte para o centro. Dama vem para casa de D7, dama vem para casa de C2, bispo em H5, torre atacada, dá um passo para frente, o bispo vem para F7. Dama vem para D1, cavalo manobra, dama passa para F3, pressão infinita no peão central. Torre D8, são 3 ataques e 20 defesas, ó. 1, 2, 3, 4 defesas aqui. Dama volta para D1. Cavalo C6. Dama vem para F3 de novo. Cavalo em E7. Aqui o Murzin, que tem o dobro de tempo do Grichuk, que poderia tentar alguma outra coisa. Não quer arriscar a liderança do torneio contra o Grichuk, né? Acredita que ele possa esperar algum momento mais favorável. Não sei dizer se essa decisão é boa, se não é. Mas o Murzin aqui prefere repetir a posição. O Grichuk também respeita o Murzin, ambos se respeitam, né? E temos aqui um empate aqui, meus amigos. Uma partida aqui perfeita, né? 98,4% de precisão para o Murzin, 98,7% para o Grichuk. Realmente aqui o garoto mostra bastante experiência, bastante equilíbrio, né? Em sentir o momento que dá para arriscar mais, forçar uma vitória, ou sentir o momento que tem que respeitar um jogador do calibre do Grichuk numa posição ali equilibrada, né? Muito bem, meus amigos, e aqui a gente tem a colocação, portanto, do torneio por enquanto que ainda tá rolando, vai ter mais uma partida ainda hoje, e na verdade tem mais 3 rodadas hoje para definir o campeão, tá? E aqui a gente tem por enquanto nos resultados Murzin junto com Grichuk com 8,5 pontos, que espetáculo de campanha esse garoto tá fazendo. Leiner Domingues, ó, quem tá com 8 aqui na cola? Leiner Domingues Pérez, Eri Geiser, Nepo, tá mandando muito bem, e Pragnananda, que bacana Pragnananda, mostra pra eles. Aqui temos também Yanduda Sam, The Kingbreaker, Sivian, Anish Giri, Denis Lazavic, Daniel Dubov tá indo muito bem, e o Yu Yangui com 7,5 pontos, tem mais aqui com 7,5, Mamedjarov, Firuja, Ezipenko, o Bortnik e também o Grigorian, né? Que legal, galera, que torneio pesado, forte, cara, onde você tem um torneio onde o Caruana tá em 25º, o Aronian tá em 22º e o Magnus Carlsen tá de calça jeans, você pode ter certeza que o torneio é pesadíssimo, é muito, muito, muito forte. Meus amigos, a gente segue acompanhando o Mundial de Rápidas. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!